Tema de hoje: não despreze o que Deus pode fazer na vida humana. Não despreze, não subestime o que Deus pode fazer na vida humana. Por quê? Porque Deus é capaz de fazer coisas tremendas, maravilhosas. Deus é capaz de mudar tempos, situações. Deus é capaz de alcançar vidas, mudar vidas, transformar vidas. Às vezes, aquela pessoa que você menos valoriza, aquela pessoa que às vezes até ela desvaloriza você, olhando para você e diz assim: esse aí não vai dar em nada, essa daí não vai dar em nada. Deus pode ir lá e mudar por completo a vida dessa pessoa. E essa pessoa do nada, de repente, pode ser alguém que alcance centenas, milhares de pessoas que existem na face desta terra. Ou seja, Deus pode fazer coisas tremendas. Esse é o nosso Deus. Olhando dessa forma, existe alguém, um personagem bíblico, que foi alcançado por Deus de uma forma miraculosa, de uma forma milagrosa. Estou falando do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, antes, Saulo, era um homem que perseguia a igreja, era um homem que corria atrás da igreja, era um homem que odiava a igreja. Ele achava que servir a Jesus era uma religião, e por isso ele passou algum tempo atrás desses irmãos do passado, perseguindo a eles. Quero ler um texto com vocês que relata um pouco isso, você que trouxe a sua Bíblia. Vamos ler juntos no livro de Atos, no capítulo 9. Texto um pouco longo, mas com certeza vai nos dar uma ideia dessa história. Capítulo 9 de Atos, capítulo 7, a igreja começa a ser perseguida. Estevão é morto, apedrejado. Capítulo 8 relata também isso. Foi colocado... Estevão foi colocado num determinado local, foi apedrejado. Paulo, ou Saulo, que perseguia a igreja um pouquinho distante, observava aquele apedrejamento, aquela morte. E aí no capítulo 9 acontece algo maravilhoso que eu quero ler com os irmãos. Versículo 1 de Atos 9. O texto diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Versículo 2, versículo 1 ainda, dirigindo-se ao sumo sacerdote, 2, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Versículo 3, em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao redor uma luz vinda do céu. Versículo 4, ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Versículo 5, Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Versículo 6, levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Versículo 7, que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Versículo 8, Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, e os homens o levaram pela mão até Damasco. Versículo 9, por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Versículo 10, em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. Versículo 11, o Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando.
12, numa visão ele viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Versículo 13, respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Versículo 14, ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Versículo 15, mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. 16, mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Versículo 17, então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para você, ou para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. 18, imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. 19, e depois de comer recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Versículo 20, logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. 21, todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? 22, todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. 23, decorridos muitos dias, os judeus decidiram, de comum acordo, matá-lo. 24, mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. 25, mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha. 26, quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. 27, então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. 28, assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. 29, falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Versículo 30, sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. 31 e último, a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Interessante a história de Saulo. Paulo, então chamado Saulo, ele foi um fariseu muito zeloso, conforme a Escrita diz. Tão zeloso que ele achava que a sua religião era intocável e as religiões que surgiam, por ter conhecimento, por ter argumento, ele discutia sobre isso. Só que o cristianismo ele veio para transformar vidas, mentes. E quem conhece Jesus, quem ama Jesus, quem adora Jesus, ele mergulha na palavra, ele conhece a palavra, ele sabe o Deus que ele está servindo. E Paulo, ele fica sabendo que a igreja chamada cristã, evangélica, discípulos de Cristo Jesus, eles estavam se convertendo, eram muitos que se convertiam. E nas sinagogas, lá das regiões que havia, das cidades que haviam, os judeus, que agora se chamavam judeus cristãos, eles continuavam frequentando as sinagogas e vivendo como judeus. Paulo começou a perseguir então a igreja, o povo que se chamava cristão. Ele conseguiu autorização
de sacerdotes, de líderes da época, para levar uma carta e prender o povo, levar para a prisão. Quando ele assistiu à morte de Estevão, eu imagino que ele deve ter esfregado as mãos, porque o que ele mais queria era acabar com aquela religião, que ele achava que era religião. Mas ao contrário disso, a morte de Estevão trouxe um crescimento para a igreja. E ele continuou seguindo, e é interessante que a conversão dele, ele estava indo para Damasco, porque ele soube que em Damasco o cristianismo estava crescendo. As pessoas estavam se convertendo. E ele foi para lá, e no meio do caminho, nós lemos aqui, ele teve um encontro com Jesus. O encontro com Jesus foi tão forte, tão claro, que ele acabou ficando cego. E ele teve que ser levado até Damasco. Ele ouviu a voz de Jesus falando para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo, sem ver nada, ele fala: quem és tu, Senhor? O que está acontecendo? Ele falou: eu sou Jesus, aquele que você está perseguindo. E alguém, ou seus companheiros, alguns discípulos de Saulo, o levam para Damasco. Ele recebe de Deus uma instrução para ir para lá, levam ele para lá, ele fica numa casa, 3 dias ele fica cego, sem poder comer, ou sem o desejo de comer. Imagina o que estava passando na mente de Saulo. E aí aparece depois de 3 dias Ananias, ele fala assim: você teve uma visão, Deus te mostrou que havia uma pessoa aqui, sou eu, Ananias, eu vou orar por você. Pôs a mão sobre ele, orou sobre ele, as escamas, ou caíram como se escamas dos olhos dele, ele voltou a ver. Ele ficou tão feliz, o texto diz que ele foi batizado, e daí para frente ele deve ter aprendido muita coisa ali com os cristãos da época. Porque diferente de alguns cristãos de hoje, que não conhecem quase nada de Bíblia, e nem se interessa da história de Cristo, naquela época haviam pessoas que davam a vida pelo Evangelho. Então Paulo, naquele momento ali, deve ter aprendido muito sobre quem era Jesus. Ele teve uma experiência fantástica, mas até então ele não conhecia muito, ele não sabia quem era Jesus. E os judeus cristãos, segundo a história, eles continuavam frequentando as sinagogas. Aí Paulo começa a frequentar as sinagogas como um rabino. E lá nessas sinagogas ele teve a oportunidade de pregar, porque ele era um cara muito instruído, muito estudado, reconhecido como um judeu, reconhecido como alguém que havia um conhecimento muito grande, tal, enfim. E eles davam oportunidade, e nessas oportunidades que davam nas sinagogas, Paulo começou a pregar sobre Jesus. E aí começam as questões. As pessoas falam: ué, mas não era esse cara que estava perseguindo a gente? Agora ele está falando daquele que ele perseguia? Não é esse o judeu que em Jerusalém estava exterminando pessoas, matando pessoas, destruindo pessoas, levando pessoas para as prisões? Agora esse cara vem para cá com cartas para prender gente daqui, porque a igreja aqui está crescendo, e agora ele está aí falando desse Jesus. Como é que pode? É interessante que daqui a pouco eu vou citar numa carta de Paulo aos Gálatas, ele conta um pouco dessa história que ele viveu. Ele conta aos Gálatas que ele passou um tempo na Arábia, provavelmente, segundo pesquisas, é um território dos nabateus, ao sul, leste, ali, sul, meio leste da Síria. Não é essa situação arábica que nós temos hoje, moderna, né? Mas a gente não sabe ao certo o que ele foi fazer lá. Imagina-se que ele foi lá para passar um tempo de retiro, de oração, entender o chamado de Deus para a sua vida. E é interessante que se passam 3 anos. O mesmo Jesus que havia dedicado 3 anos com os seus discípulos, treinando-os, agora estava dando uma atenção durante 3 anos para Paulo. E nesses 3 anos ele estava ali. Você não ouve falar, não tem muita informação do que ele fez esses 3 anos. Provavelmente ele deve ter se aprofundado nas Escrituras.
aprofundado nas histórias que contavam sobre Jesus. Aí ele volta para Damasco, depois de 3 anos. E ele continua pregando, ele vai pregar a palavra, ele vai falar de Jesus. E a gente acabou de ler, na primeira vez, armaram uma emboscada contra ele, tentaram o matar, o calar. E o texto diz, que os seus discípulos, veja que interessante, no pouco tempo que ele pregou antes, e depois de 3 anos, ele já tinha alguns discípulos, e esses discípulos, quando souberam que havia uma sentença sobre ele, ajudaram ele a descer por um cesto na muralha da cidade para ele fugir, para não ser morto. Esse ministério de Paulo que começou ali em Damasco, gerou discípulos. Aí ele volta para Jerusalém. Ele havia saído de Jerusalém 3 anos atrás. Aí agora, 3 anos depois de todos esses fatos, ele volta para Jerusalém e retorna para Jerusalém como um cara convertido ao Evangelho de Cristo. Aí imagina, um cara que saiu 3 anos antes, com cartas para prender cristãos, 3 anos depois ele volta não vou falar com a Bíblia, porque naquela época não havia, mas com a certeza no seu coração. Esse Jesus que o pessoal fala, ele é vivo, ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele deu a sua vida por mim lá na cruz do Calvário. Então eu amo e eu quero falar dele para vocês. Ele voltou para Jerusalém e ele foi apresentado por Barnabé, o pessoal estava com medo, ninguém acreditava que ele tinha se convertido. O pessoal achava que ele estava com uma trama muito grande, tipo assim, esse cara está querendo se filtrar agora no meio da igreja, para saber como é que estão as coisas, e depois ele vai cair matando em cima da gente. Ao contrário disso, Paulo tinha se convertido de uma forma maravilhosa. Barnabé, como eu já preguei aqui, foi algumas vezes o elo de ligação, foi a pessoa que acreditou nele, foi a conexão que levou Paulo a Pedro e Tiago, que mostrou para eles, acreditou neles, chegou lá e falou assim, eu vou bancar a vida desse homem, porque apesar de falarem que ele é assim, assado, ele mudou, agora ele se converteu, ele fala de Jesus abertamente, ele não tem medo de falar de Jesus, ele fala mesmo. Aí ele se encontra com Pedro, Tiago, ele se reúne, e ele começa, segundo alguns estudos, a pregar, como diz alguns textos, ousadamente, com ousadia, ele em Jerusalém, ele começa a falar de Jesus, e pessoas vão se convertendo. Porque imagina, um cara que era de um jeito, agora está de outro, teve uma mudança radical, as pessoas começaram a se converter. Aí vem a segunda tentativa de morte sobre a vida de Paulo. Mais uma vez, eles tentam de alguma forma matar Paulo, calar Paulo. Aí os irmãos se reúnem e o texto diz que enviaram ele para Cesareia, depois ele foi para sua terra natal, Tarso, e lá entre a Cilícia, no estado, no local Cilícia, a cidade de Tarso, Cesareia, ele deve ter ficado lá, segundo os estudiosos, por volta de entre 8 e 10 anos, aproximadamente. E aí ele conta isso quando ele escreve uma carta aos Gálatas. Eu quero ler com os irmãos, acompanhem aqui no telão. Gálatas capítulo 1, versículo 1, ele diz assim: Paulo, apóstolo enviado não de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Versículo 2, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Versículo 3, a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. 4, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. 5, a quem seja a glória para todos sempre. Amém, aleluia. Versículo 6, ele fala assim: eu admiro, irmãos, de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho. Versículo 7, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter a igreja,
ou o Evangelho de Cristo. Versículo 8 ele ainda diz assim, com ousadia: mas ainda que nós, eu e os outros, ou um anjo dos céus, preguem um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Versículo 9, como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Aí ele diz assim, 10, acaso busco eu agora a aprovação dos homens, ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Versículo 11, ele explica o chamado dele por Deus. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Vou dar uma pausa aqui. Imagina naqueles 3 anos que ele passou distante das pessoas, só tendo aquela ideia de falar com Deus, de conhecer a Cristo, de se aprofundar no assunto o Evangelho de Cristo Jesus. Ele diz aqui, ninguém me ensinou, ao contrário, eu recebi diretamente de Jesus Cristo por revelação. Versículo 13 ele diz assim: vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. 14, no judaísmo, olha o que ele diz: eu superava a maioria dos judeus da minha idade, e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. 15, mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, aleluia. Quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. 18, depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente, e estive com ele 15 dias. 19, não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. 20, quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir eu fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. Por último, 24, e glorificavam a Deus por minha causa, aleluia. Interessante a história de Paulo, porque eu quero trazer o título da mensagem de volta aqui, o tema: nunca subestime o que Deus pode fazer na vida de alguém. Nunca subestime o que Deus pode fazer na vida do ser humano, na vida humana. Paulo era um cara que todo mundo olhava para ele, os mais religiosos o odiavam. As pessoas cristãs tinham medo. Paulo era aquele cara que representava prisão, morte, humilhação. E o que eu entendo desse texto, que eu acho interessante, é que Paulo não procurava Jesus. Paulo procurava destruir o Evangelho de Cristo. Foi Jesus que encontrou Paulo. Foi Jesus que deu o primeiro passo para falar com ele, dizendo o seguinte: ei, Saulo, por que você me persegue? Deus tomou a iniciativa de ter com aquele homem, porque apesar das pessoas enxergarem um homem cheio de ódio, cheio de religiosidade, Deus enxergava alguém com potencial que poderia mudar a história do Evangelho de Cristo. Da mesma forma eu trago isso para hoje. Se você está aqui, se você está na presença de Deus, Deus te chamou. Deus tem propósitos para a tua vida. Deus pode mudar. Deus viu o potencial em você que ninguém viu ainda. Deus já viu, Deus já te escolheu. Como Paulo falou, ele escreve à igreja da Galácia dizendo o seguinte: irmãos, eu fui chamado desde o ventre da minha mãe, é que eu não sabia.
Ou seja, às vezes Deus permite situações nas nossas vidas para que a gente possa parar um pouco, pensar um pouco, refletir, entender, se aprofundar, se eu posso assim dizer, na presença dele. De perseguidor, Paulo se tornou um apóstolo de Cristo. E o interessante é que nós vimos aqui, eu citei todo esse relato, pegando o gancho naquilo que o pastor Pipa falou domingo aqui. A obra de Deus na vida de Paulo não foi da noite para o dia. Teve um processo. Primeiro ele se encontra com Jesus, ele vê aquele clarão, ele fica cego, 3 dias ele fica cego. Ele fica pensando, refletindo naquilo, depois de 3 dias ele recupera a visão. Aí ele vai para um lugar, ele começa a falar de Jesus, as pessoas o perseguem, ele vai, passa 3 anos aos pés de Jesus, aprendendo. Ou seja, passam-se 3 anos, aí ele volta para Jerusalém, o pessoal vai recebê-lo em Jerusalém, e aí, Saulo, seu perseguidor matou muitos cristãos. Ele fala, não, vocês não sabem da maior. Eu perseguia, mas esse Jesus que eles falam é verdadeiro. Ele está vivo, ele tem todo o poder nos céus e na terra. Esse Jesus mudou a história da minha vida. Agora não sou mais eu que vivo, agora é Cristo Jesus que vive em mim. E eu imagino o susto que aquele pessoal de Jerusalém, deveriam haver outros como ele que perseguiam os cristãos, que agora começaram a perseguir Paulo. E essa conversão de Saulo para Paulo trouxe muito crescimento para a igreja de Cristo, mas muito crescimento. Aliás, como eu já disse aqui, segundo os historiadores bíblicos, o que Paulo fez no seu ministério todo, os outros 11 juntos não chegam ao que Paulo realizou. Ou seja, ele deve ter, com o seu jeito de ser, de mudar, ele deve ter feito muitas pessoas mudarem de religião. Ele tinha convicção daquilo que ele vivia. Ele tinha convicção naquilo que ele tinha lido, ele teve uma experiência profunda com Jesus. E talvez seja esse o maior problema da igreja hoje. As pessoas hoje não têm experiências profundas com Jesus. Muita gente hoje vai à igreja. Nós precisamos ter uma experiência com Jesus. Nós precisamos conhecê-lo melhor. E como é que a gente conhece Jesus? Será que todo mundo vai ver um clarão, ficar cego 3 dias, depois recuperar? Não. A gente precisa se mergulhar na palavra, a gente precisa orar mais, mergulhar na palavra, orar mais, ler mais a Bíblia, orar mais. E quando você fala isso, as pessoas se assustam, né? Esse negócio de oração. Eu quero ver quando a situação realmente apertar aqui no Brasil para as pessoas. Aí nós vamos talvez começar a ver igrejas cheias de gente clamando misericórdia de Deus. Como acontece lá na África, como acontece em outros lugares do mundo. Pessoas que escondidas se reúnem aos milhares para pedir misericórdia de Deus. Deus tem misericórdia da minha vida. Ou seja, Paulo, a mudança na vida dele foi tão profunda, tão latente, que todas as pessoas que ele chegava, ele tinha argumento para falar. E eu já falei aqui, no passado, teve um rapaz que ele tocou com a gente no Real Viver, lá para, 1900 e alguma coisa, né? Talvez 89, 91, uma coisa assim. Ele era de Campinas, a gente conhecia ele lá de Araçatuba, né? Moramos lá 1 ano, depois de casados, e conhecia ele. Passado um tempo a gente precisava de um baterista, sabia que ele tocava, ele morava em Campinas agora, casado, conhecíamos a esposa dele. Aí ele falou, não, eu vou tocar com vocês. E ele veio tocar com a gente, tocou acho que uns 2 anos com a gente. Aí depois de uns 2 anos ficava difícil ele vir de lá para cá e tal, enfim. Passados-se alguns anos, eu ligo para a esposa dele, porque eu não consegui falar com ele. Ela falou, olha, infelizmente a gente acabou se separando.
Falei, nossa, por que aconteceu? Não, ele ficou meio doido. Como assim? Então você sabe, ele trabalhava num cartório aqui, e trabalhando aqui nesse cartório, ele conheceu um cidadão, o cidadão falou para ele, eu gostaria que você fosse lá no interior de São Paulo, faleceu uma pessoa da minha família, eu preciso regularizar a documentação, como você manja disso, vamos lá e tal, eu pago toda a sua despesa. Ele falou, poxa, mas preciso falar com o meu patrão, não sei se ele vai, não, eu falo com ele e tal, e o cara tinha muito dinheiro. O patrão liberou, eles marcaram um dia, e ele foi, quando ele entrou no carro, estava o cara, a mulher, e ele atrás, ele entrou no carro, vem na mente dele assim, eu vou falar de Jesus para esse cara. Aí ele começou a falar de Jesus para o cara. Só que o cara, ele era acho que, eu não me lembro se é Testemunha de Jeová, se é Adventista, sei lá, acho que é Adventista. Tem uma outra aí no meio, essa outra do meio. E esse cara era tão convicto do que ele falava, mas tão convicto, que esse rapaz foi para lá, ele era da Quadrangular, foi para lá, crente Quadrangular, voltou de lá, participando da igreja dos Mormons. Lembrei aqui. Porque o argumento que o cara tinha para convencer ele, foi maior do que ele tinha aprendido na igreja, do pouco que ele tinha aprendido na igreja. Ou seja, o que adianta tocar, cantar, às vezes até pregar, sem conhecimento, sem estrutura, sem base? Está cheio de gente hoje em dia assim, que se ele for ter um tete a tete com pessoas até de outras religiões, ele acaba perdendo, porque ele não tem argumento, ele não sabe, ele não conhece Bíblia, ele não sabe rebater na Bíblia. Como Jesus, o diabo foi tentá-lo lá no deserto, foi levado ao deserto para ser tentado, o diabo tenta ele e Jesus responde na palavra. Você está com fome? Não, espera um pouquinho, nem só de pão viverá o homem. Jesus rebateu na palavra, porque aí você fala assim, mas era Jesus, aos 12 anos de idade, dos 12 anos em diante, Jesus estava nas sinagogas e ele já pesquisava, o pessoal via ele estudando. E esse talvez seja o problema hoje, quando você fala de cristão, as pessoas não têm argumento para falar de Jesus. Jesus salva, do quê? Salva você do inferno. Mas inferno não existe. As pessoas falam isso hoje. Não, existe, porque existe, a Bíblia fala sobre isso. E onde está escrito? Está na Bíblia. Mas mostra para mim. Não, espera um pouquinho, eu vou ligar para o meu pastor. É isso que a gente está vivendo hoje, as pessoas não têm argumento. E quando você olha para a vida de Paulo, você vê que quando ele encontrou Jesus, ele se converteu mesmo, a vida dele mudou. Então, tirando essa parte que é um adendo à ministração de hoje, eu vou para o final aqui. Paulo deve ter passado 3 anos, num momento assim de reflexão. E irmão, irmã, às vezes nós precisamos desses momentos de reflexão diante de Deus. Às vezes a gente precisa parar um tempo, às vezes a gente precisa olhar para Deus, e às vezes Deus não fala nada. Eu não sei se isso já aconteceu com você. Comigo acontece. Você ora, fala assim, Deus, em relação a isso, e aí, Pai, o que eu faço? Qual deve ser o meu procedimento? E Deus não fala nada. Só o que está escrito na palavra e tal. E aí você continua como disse o pastor Pipa, no processo. Deus, meus irmãos, Ele tem essa capacidade de preparar eu e você lá no secreto. Como foi dito aqui nos 6 dias, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com Deus, ore mais, busque mais a presença do Senhor. Os anos que foram esquecidos da vida de Paulo, esquecidos no sentido figurado, não foram anos perdidos, foram anos de treinamento. E Deus usou Paulo para impactar cidades, vilarejos. Eu tenho certeza absoluta que Deus te chamou aqui hoje porque Ele quer usar a tua vida para impactar pessoas lá fora, inclusive da tua própria família. Às vezes nós precisamos ter este momento e entender o que Deus quer fazer.
Se você falar de deserto, que muita gente fala assim, eu estou vivendo um deserto, eu estou vivendo um deserto, né? Eu estou num deserto, eu já preguei sobre isso no passado. Quanta gente já falou para mim, pastor, eu estou vivendo um deserto, está vivendo um deserto. Pois é, você está errado. Por quê? Porque deserto não foi feito para viver. Deserto foi feito para passar. O povo viveu no deserto 40 anos porque eles desobedeceram a Deus. Deserto foi feito para você passar. Você passa por lá, você enfrenta dificuldades, você passa por alguns problemas, mas você passa. Você não vive no deserto. Pode ver que o pessoal tinha barracas. Eles não construíram casa no deserto. Eles tinham barracas, porque eles passavam de um lugar para o outro. E se você olhar para a Bíblia, você vê vários exemplos. Moisés, Elias, João Batista, o próprio Jesus que passou um tempo no deserto. Então entenda que talvez esse deserto que você está passando, Deus está querendo te moldar, te treinar, te capacitar. Deus está querendo agir primeiro em você, para depois agir através de você. Eu te digo hoje é que Deus é contigo. Não desiste, Deus não desiste de você. Enquanto tiver vida, Deus vai continuar insistindo com você. Nunca diga quando você estiver diante de Deus, o Senhor nunca lembrou de mim. Deus sempre lembra de você todo dia, toda hora. Se Ele pudesse mostrar os livramentos que Ele já trouxe para mim e para você, a gente ficaria estarrecido. Porque Deus ama a gente. Deus tem propósitos para a gente. Deus não desiste da gente. Para de se ficar achando como Gideão. Gideão eu sou o menor, eu sou o pequenininho, Deus, eu lutar. E Deus falava para ele, insistia, vai nessa tua força, vai nessa tua força, eu estou contigo. Ou seja, nunca subestime o que Deus pode fazer na vida do ser humano. Nunca subestime o que Deus pode fazer em você e através de você. Para de ficar olhando para as críticas, ouvindo críticas. Para de ficar ouvindo e olhando pessoas que desprezam você, menosprezam você. Olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aleluia. Amém? Vamos ficar em pé juntos em nome de Jesus. Quero citar um texto aqui para a gente orar, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Paulo escreveu: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se Ele começou, e Ele começou, amém? Deus começou uma boa obra na tua vida. Se você está aqui é porque Deus está trabalhando em você. Aliás, como eu já preguei outras vezes aqui, todo cristão tinha que usar uma camiseta ou uma camisa escrito atrás, estou em obras. Porque Deus está trabalhando, Deus está trabalhando. Todo dia Deus está trabalhando. Às vezes nós somos cabeça dura, às vezes a gente deixa de lado, mas Deus continua trabalhando. Deus não desiste, Deus envia pessoas, Deus envia a sua palavra, Deus envia capacitação. O seu Espírito que habita em nós quer nos capacitar, quer nos levar para perto de Deus. Depende da gente, Deus já fez tudo. Então para de subestimar o que Deus pode fazer na tua vida. Você é capaz, se você está vivo, é porque Deus tem propósitos para a tua vida. Amém?